Muito bem, nós vamos continuar falando sobre o livro de Atos. Dessa vez nós vamos entrar no capítulo 6, a partir do versículo 8. Mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta para os irmãos. Até onde você iria por alguém? Com certeza vocês vão me perguntar. Depende do alguém. Então, eu vou fazer a pergunta melhor. Até onde você iria pelo seu filho, pelos seus filhos? Até onde você iria pela sua família? Hoje de manhã nós tivemos um relato bem interessante de um pai que falou para suas filhas a disposição que ele tinha de se colocar na frente de uma bala por elas, de ser o guarda-chuva para que elas não se molhassem em meio a uma tempestade, de ser aquele escudo para qualquer coisa que pudesse abater a vida de suas filhas. Então, achei muito interessante. Então, esse era um pai que estava disposto a fazer qualquer coisa pelas suas filhas e, como pai, eu acredito que esse seja um sentimento muito real de todos nós. Nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa para os nossos filhos. Mas, até onde você iria por Jesus? Até onde você iria por Jesus? Será que a disposição de você, pai, de você, namorado, noivo, de você, esposo, que você diz ter, pela pessoa que está do seu lado, será que seria a mesma disposição que você teria de ir a qualquer lugar e sofrer qualquer consequência pelo nome de Jesus? Então, hoje nós iremos falar de alguém que foi até as últimas consequências por causa de Cristo. E nós nem estamos falando do apóstolo Paulo, quando ele fala ali em uma das suas cartas, da disposição que ele tinha de dar até a sua vida pelo Evangelho. Em Gálatas 2, versículo 20, ele fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, Paulo ele tinha uma convicção, e não só uma convicção, mas uma ação de sempre fazer a vontade de Deus, a vontade de Cristo, em qualquer situação, até entregar a sua vida. Então, eu gostaria de convidar os irmãos para que abram suas Bíblias em Atos, capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 8 ao verso 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 8 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram, temos ouvido estes homens proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e, investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que dispuseram. Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de um anjo. Gostaria de orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra, pela riqueza que a Tua palavra pode nos mostrar de ensinos e de prática que devemos colocar no nosso dia a dia. Nos ajuda a termos uma atitude como a de Estevão,
de viver uma vida que agrade ao Senhor e de viver uma vida até as últimas consequências, servindo ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Nos abençoa nessa noite, que possamos sair daqui transformados por ela, porque ela pode penetrar no mais profundo da nossa alma e pode modificar as nossas mentes e os nossos corações. Muito obrigado por esse tempo juntos, em nome de Jesus. Amém. Então, no livro de Atos, e mais especificamente nesse capítulo, fala-se sobre Estevão. Estevão, ele não fazia parte do colegiado apostólico, tá? Entre aspas, a gente poderia até dizer que Estevão era um homem simples, se comparado aos apóstolos. No domingo passado, e vocês devem lembrar, foi a primeira vez que foi mencionado o nome de Estevão. A igreja estava enfrentando um problema, digamos assim, um problema interno, um problema de murmuração, e essa murmuração estava atingindo diretamente aos apóstolos, envolvia diretamente os apóstolos. Então, se os apóstolos se dedicassem a servir as mesas, poderia acontecer que eles tirariam o foco daquilo que era mais importante, que era a pregação do Evangelho, a pregação de Cristo. Então, eles criam uma estratégia, eles orientam a igreja pedindo que fossem escolhidos homens de boa reputação, homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e a esses homens seria dado a tarefa, a incumbência de cuidar das mesas, de cuidar, digamos assim, da administração da igreja, não só das viúvas, mas de qualquer pessoa que tivesse dificuldade ou que estivesse passando por alguma necessidade. E com isso, os apóstolos poderiam se dedicar ao ensino da palavra. E então foram escolhidos 7 homens, e dentre esses 7 homens, o nome de Estevão estava lá. Curiosamente, nós vemos que no relato de Lucas, ele fala muito de Estevão e de Filipe. E nos próximos 2 capítulos, na verdade, capítulo 7 e capítulo 8, nós vamos perceber que tanto Filipe quanto Estevão, eles se dedicaram fielmente ao serviço de servir as mesas, mas também eles se dedicaram ao serviço de pregar o Evangelho, de serem testemunhas. Vamos lembrar que a ênfase do livro de Atos, e se a gente pode dizer que um versículo-chave do versículo de Atos está em Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então, qualquer atividade da igreja, qualquer festa da igreja, qualquer movimento que a igreja tinha, precisava estar focado na pregação do Evangelho. Precisava estar focado em pregar a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo. Então, Estevão é um desses homens, e Lucas apresenta Estevão como um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então, Estevão, ele foi o primeiro mártir da história da igreja. Ele se destacou na pregação da palavra, e Estevão estava disposto a sofrer por causa de Cristo. É interessante que quando Lucas fala desses 7 homens que a igreja elegeu, aí apenas o nome de Estevão ele dá esse destaque. Ele fala que foram escolhidos 7 homens, mas especificamente de Estevão. Estevão era um homem cheio do Espírito de Deus. A gente vê no começo desse texto, versículo 8, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais. Então, Estevão era um homem que visivelmente vivia sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. Me parece, irmãos, que Estevão não estava apenas cheio do Espírito, mas ele estava encharcado do Espírito. Era muito poder que ele tinha,
porque ele estava assim, vivendo sempre sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, Estevão, das suas palavras emanava graça, das suas palavras saíam palavras de poder, das suas palavras saíam orientações para que o povo seguisse a Deus. Então, Estevão era verdadeiramente um homem que vivia sobre a orientação, ele estava cheio do Espírito Santo e ele vivia sobre a orientação do Espírito Santo. Então, nos dias de hoje, a gente poderia dizer que Estevão era um homem ungido. E a gente não precisa pensar numa coisa pentecostal dessa palavra ungido, não. Mas Estevão era um homem ungido por Deus. Ele estava vivendo sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, pensando na vida de Estevão, nós podemos perceber que ele era um homem que estava disposto a ir a qualquer lugar por causa de Cristo. Estevão estava disposto a fazer qualquer coisa pelo nome de Cristo. Estevão estava disposto a sofrer qualquer coisa pelo nome de Cristo. Porque ele entendia que Cristo era a pessoa que reinava sobre a sua vida. Eu gostaria então de pensar rapidamente com os irmãos o que fazia de Estevão um homem que estava disposto a tudo por Cristo. E eu gostaria de fazer isso respondendo a 3 perguntas. O que ele tinha, o que ele fez e o que ele enfrentou. O que ele tinha, o que ele fez e o que ele enfrentou. Versículo 8. Estava Estevão cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, aqui claramente nos mostra que Pedro, ele tinha o poder do Espírito Santo de Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele estava contemplado com as virtudes, com o fruto do Espírito, ele tinha uma boa reputação, ele era um homem sábio, ele era um homem que dava um bom testemunho. Estevão era um homem que estava regido sobre as virtudes de Deus sobre a sua vida. E sem essas virtudes, a gente pode dizer que seria impossível para Estevão enfrentar a oposição que ele sofreu. Porque, na verdade, irmãos, para quem não conhece a história, esse trecho aqui é apenas o começo da oposição que Estevão sofre e no capítulo 7 vai causar a sua morte, porque ele estava disposto a fazer qualquer coisa pelo nome de Jesus. Então, Estevão era um homem que vivia sobre a orientação de Deus. Irmãos, em nossa igreja, ou em nossas igrejas, nós precisamos de homens e mulheres como Estevão. Precisamos de homens de boa reputação. Precisamos de homens cheios de sabedoria, cheios de fé, cheios de poder. Nós não precisamos de homens que façam sinais e prodígios. Ainda que nesse contexto era importante. Nós não precisamos de homens que façam coisas espetaculosas na frente de uma igreja. Nós precisamos de homens e mulheres que tenham boa reputação, que vivam sobre o domínio do Espírito Santo, que vivam encharcados do Espírito Santo. E esse dominar do Espírito Santo vai trazer a pureza, vai trazer a verdade que o homem de Deus deve ter. Então nós precisamos de homens que sejam bons maridos, de pais que sejam honestos, de homens de negócios que sejam honestos em seus negócios. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam comprometidos com a evangelização. Precisamos de homens que foram salvos e que não dependem mais da sua própria força, mas vivem debaixo e sobre a direção do Espírito Santo de Deus, assim como Estevão viveu. Será que estamos dispostos a isso?
a viver sobre a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, Estevão, ele tinha poder. Por quê? Porque ele vivia dominado pelo Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, a segunda pergunta, o que Estevão fez? O que ele fez? Então, o texto nos mostra que uma forma de comprovar a presença do Espírito Santo é que ele realizou prodígios e sinais. E é interessante que esta é a primeira vez que Lucas ele registra pessoas que não são, uma pessoa, na verdade, que não faz parte do colegiado apostólico, que fazia sinais e maravilhas. Todas as outras referências se referiam aos apóstolos. Essa referência aqui fala sobre Estevão. Ele estava cheio do Espírito Santo e ele fazia grandes sinais, prodígios e sinais. No capítulo 2 até o capítulo 5, a gente vai ver que Lucas fala de prodígios, de sinais, de milagres, de expulsão de demônios, mas todas estas são referências dadas aos apóstolos. E agora Lucas usa a referência de Estevão, que também fazia grandes sinais. É importante notar, irmãos, e aqui vale um parêntese, que apesar dessa menção dos prodígios e dos sinais que não podem ser ignorados, porque acontecia, na verdade, o que incomodava aqui aquelas pessoas da sinagoga não eram exatamente sinais, mas era a pregação do Evangelho. Era a pregação do Evangelho. Então, o que incomoda, o que inquieta o diabo, não são os grandes sinais que são feitos. O que inquieta o diabo, o que move o inferno, o que deixa o diabo inquieto, é a pregação do Evangelho. Por quê? Porque é a pregação do Evangelho que vai libertar as pessoas da escravidão do pecado. Prodígios e sinais, ainda que eu já falei que nesse contexto tinha uma importância, prodígios e sinais não vai salvar ninguém. O que vai salvar é o Evangelho. Então, o que incomoda o diabo, o que incomoda o inferno é quando a igreja, quando cada um de nós nos levantamos e colocamos como foco, como alvo, a pregação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho. E precisamos fazer isso. Enquanto estivermos preocupados com coisas bonitas, o Evangelho não vai para frente. Então, nós precisamos pregar. Irmãos, nós vivemos uma geração com muitas oportunidades, com muitas, digamos, regalias tecnológicas. Essa é a verdade. Hoje nós temos acesso a tudo e com muita rapidez. O diabo não quer que as pessoas ouçam o Evangelho. Há muitas distrações. Há muitas distrações. Quando eu penso nos nossos filhos, as distrações dobram, porque são muitas coisas oferecidas aos nossos filhos. E nós precisamos, como pais, como mães, como igreja, como comunidade, manter o foco de pregar o Evangelho para os nossos filhos, de pregar o Evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor, seja colega de trabalho, colega de faculdade, colega de escola, precisamos pregar o Evangelho. Eu fico muito preocupado, e aqui é um desabafo meu, quando eu vejo irmãos que não levam seus filhos para a escola bíblica. Quando eu vejo irmãos que, por qualquer motivo, não trazem os seus filhos para a igreja. Isso eu fico muito preocupado. Porque o que é que eu estou ensinando para o meu filho quando eu não trago para a igreja? Quando eu não trago para a escola dominical, que se eu for perguntar aqui, todo mundo vai dizer que é a escola mais importante que existe. Mas na prática não funciona assim. Eu já ouvi de pais, a semana toda ele já acorda cedo e fica complicado para acordar, para vir para a igreja.
a escola bíblica está sendo a escola mais importante para esse pai, para essa mãe, para essas crianças? Não está sendo. Não está sendo. Então, irmãos, nós que somos pais, precisamos colocar os nossos filhos diante do Senhor e o mínimo que nós podemos fazer é trazê-los para a igreja, para que eles possam ouvir. E aqui eu estou tirando até a questão de casa, que a gente precisa também ensinar em casa, mas estou pensando em como comunidade cristã, como ajuda que a igreja pode oferecer para o seu filho, para você como pai. Então, traga o seu filho, para que ele ouça a palavra de Deus e também tenha a sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Então, nós precisamos anunciar. O que Estevão fez foi continuar anunciando, mesmo em meio a tanta perseguição. Se vocês perceberem aqui, a perseguição, como já tinha havido no capítulo 6, do 1 ao 7, a perseguição estava dentro da igreja, estava próximo da igreja, porque eram pessoas o quê? Da sinagoga. Eram pessoas dos sirineus, dos alexandrinos, que estavam dentro da igreja. Era essa a perseguição que estava vindo, mas ainda assim, Estevão estava disposto a anunciar o Evangelho. Então, o que ele fez? Ele continuou falando de Cristo. E a palavra de Deus diz que as pessoas não conseguiam resistir à sabedoria que Estevão tinha, o conhecimento que ele tinha de Deus, da transformação que Deus tinha feito na vida dele. E em terceiro lugar, o que ele enfrentou? Então, Estevão, como homem que estava disposto a ir a qualquer lugar por Cristo, ele enfrentou pelo menos 3 desafios nesse texto. O primeiro desafio é que ele enfrentou uma calorosa discussão. Uma calorosa discussão. No versículo 9 diz assim: levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Discutiam com Estevão. E Estevão, guiado pelo Espírito Santo, demonstrava sabedoria e eloquência para enfrentar os seus opositores, e os seus opositores não puderam resistir. Irmãos, a palavra de Deus, ela é irresistível. E eu me pergunto, quando estava lendo esse texto, por que as pessoas não conseguiram resistir à sabedoria de Estevão? Será que é porque ele falava bonito? Talvez fosse. Será que era porque ele era um homem eloquente? Pensava muito nas palavras que iria falar? Será que era um homem que lia muitos livros e tinha um vasto conhecimento? Talvez tudo isso pudesse colaborar. Mas eu garanto para vocês que o que fazia com que Estevão fosse uma autoridade para aquelas pessoas era o conhecimento que Estevão tinha de Deus. O conhecimento que Estevão tinha da palavra de Deus. O conhecimento que Estevão tinha da história do povo de Deus. E basta você virar a página no capítulo 7, você vai ver Estevão contando toda a história da redenção, que começava lá em Gênesis e termina com Cristo, com a morte de Cristo e depois com a ressurreição do nosso Senhor. Então, Estevão, ele conhecia profundamente a Deus, ele conhecia profundamente a palavra de Deus. Então, ele enfrentou essa discussão, que foi uma discussão calorosa, mas ele resistiu cara a cara. Por quê? Porque ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele tinha conhecimento de Deus. Em segundo lugar, Estevão enfrentou uma maldosa difamação. Diz assim: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o que temos ouvido dizer que este homem, este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, agora ele está sofrendo
uma difamação. Difamação, me parece, que as pessoas não tinham mais como resistir, não tinham como rebater o que ele falava, porque tudo que ele falava estava correto. O que é que eles fizeram? Criaram uma mentira. Criaram uma mentira para tentar abater esse grande homem de Deus. E o mais interessante é que eles usam Moisés, usam a lei de Moisés, como se Estevão estivesse enfrentando ou estivesse contra a lei de Moisés, e a própria lei de Moisés é contra a difamação. Então, há uma coisa tão ilógica aqui, que eles usam a lei de Moisés para Estevão, mas eles mesmos não estavam cumprindo a lei de Moisés, porque a lei de Moisés era contra qualquer pessoa que levantasse falso testemunho acerca de alguém. E Estevão enfrenta isso, enfrenta essa difamação. Irmãos, quando eu penso hoje, nos dias que nós temos hoje, a gente pode pensar no contexto que nós temos a palavra de Deus, que é verdadeira, nós anunciamos essa palavra de Deus, nós conhecemos essa palavra de Deus, temos disposição em anunciar, mas quando as pessoas não têm argumentos contra ela, o que é que elas vão fazer? Elas vão nos acusar. E hoje, a massa cristã, ela é acusada de ser preconceituosa, não é verdade? Ela é acusada de ser fechada, de ser bairrista, de só pensar no seu cantinho. Então, são tantas as acusações que vêm contra a igreja de Deus. Por quê? Porque o mundo não tem argumento para resistir à verdade que a palavra de Deus tem. Então se levantam mentiras, se levantam falsas acusações. E vocês que estão espalhados aqui nas mais diversas profissões, com certeza têm enfrentado isso. Com certeza têm enfrentado isso. De alguém acusar o crente de ser preconceituoso, de ser homofóbico, de ser isso, de ser aquilo. Porque eles não têm argumentos para resistir à palavra de Deus. E nós precisamos, assim como Estevão, continuar firmes, anunciando, mesmo que sejamos, de alguma forma, atingidos. E, em terceiro lugar, Estevão, ele enfrentou uma violenta agressão. Continuando aqui. Versículo 12. Sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Aqui parece que as palavras aqui elas estão bonitinhas, mas aqui não foi uma coisa... Estevão, vamos ali. A gente quer conversar com você. Aqui é a ideia de que foi algo violento. Pegaram Estevão à força e o levaram até ao sinédrio. E ali Estevão foi interrogado. A partir daí a gente vai entrar no capítulo 7, que vai ser falado na próxima semana, mas eu queria encerrar esse tempo com vocês com esse último versículo, que fala assim: todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. É muito interessante a gente fazer a comparação, porque eles usam Moisés e agora Estevão, quando eles olham para Estevão, eles veem Estevão como se fosse o rosto de um anjo. Eu não sei, aqui vai ser só uma conjectura minha, não vou criar uma teologia sobre isso, mas é muito interessante, porque Moisés, quando desceu do monte, o rosto brilhava, resplandecia. Eles usam Moisés, e aqui eles estão vendo quase o que aconteceu com Moisés no rosto daquele homem que eles estavam acusando. É como se o texto, essa referência aqui, estivesse para mostrar, nós estamos com você, Estevão.
Deus está com você, Estevão, porque o seu rosto brilha, assim como brilhou com Moisés, está brilhando com você também. E trazendo para as nossas vidas, irmãos, quando a gente está disposto a sofrer qualquer coisa, a ir a qualquer lugar por causa de Cristo, pode ter certeza que essa luz de Cristo vai brilhar em nós. Então, que Deus nos abençoe, que nos desafie. E a pergunta fica: até onde você iria por causa de Cristo? Até onde você iria por causa de Cristo? Então, que você possa pensar, que possamos pensar como igreja, como indivíduos, como igreja individual, que eu sou. Até que ponto eu vou andar com Cristo? Estou disposto a sofrer como Estevão sofreu? Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, queremos agradecer pela vida de Estevão, pela disposição desse servo teu de viver uma vida de sofrimento, uma vida de lutas, mas uma vida que no final resplandeceu a tua luz. Nos ajuda, Deus, como pessoas, como crentes, no nosso dia a dia, que nós possamos ter essa luz em nós e que tenhamos também essa mesma disposição que Estevão teve. Que o Senhor esteja abençoando essa igreja, abençoando todos os crentes que estão sobre a face da terra, que possamos testemunhar do Senhor. Deus, que esse tempo que temos estudado da Tua Palavra e que nos desafia a sermos testemunhas em todos os lugares, que não seja um tempo inútil, que não seja um tempo que a gente possa esquecer, mas que seja um tempo de desafio, Senhor, para as nossas vidas, para que tenhamos essa disposição que Estevão teve de testemunhar do Senhor em qualquer lugar, em qualquer situação. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus. Amém.